que o verde e amarelo da nossa bandeira não é por causa das nossas matas, não é por causa das nossas riquezas. A maioria das pessoas já sabe aí, graças a Deus. Mas é tri que em época de Copa todos esses símbolos nacionais eles ficam mais exaltados, né? O hino, essas coisas. E é interessante ressaltar essas questões, assim como a Holanda foi eliminada aí da Copa, agora eles jogam com aquele fardamento laranja deles e não tem a cor laranja na sua bandeira, mas a laranja da Holanda é por causa da família monárquica holandesa, os orange, por isso laranja. Ou, por exemplo, a própria Itália. A Itália não se classificou para a Copa, mas a Itália joga com o azul, né? O Azzurra, Forza Azzurra. O azul também não consta na bandeira da Itália, mas é azul por causa da tradição da sua família monárquica italiana, os Saboias, lá na época da unificação italiana. E assim aconteceu com o Brasil. Quando o Brasil se separa de Portugal, ali tinha o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, o Brasil se separa. O príncipe Dom Pedro I, Bragança, da cor verde, a família Bragança tem essa cor verde, ele se casa com a princesa Leopoldina de Habsburgo, uma austríaca, que a cor dos Habsburgo é amarela. Então a imperatriz agora, Leopoldina, a imperatriz do Império do Brasil, ela tem essa ideia de fazer a bandeira nacional, unindo o verde dos Bragança com o amarelo dos Habsburgo. Daí a nossa bandeira verde e amarela, mas essas pessoas, a maioria delas já sabe. O que eu queria trazer agora rapidamente é a informação de por que o verde era a cor de Portugal. Ontem, por exemplo, Portugal eliminou a Croácia na Copa. Maravilhoso o uniforme de Portugal com aquela cor verde. Pouquíssimas pessoas sabem, mas a civilização europeia, a civilização ocidental, ela foi criada com um grande protagonismo de ordens de monges guerreiros, monges lutadores. Às vezes quando a gente pensa em um monge lutador, a gente imagina os orientais lá no mosteiro, vivendo aquela vida contemplativa, treinando Kung Fu. Mas a Europa, ela foi quase toda ela construída baseado na guerra de monges, guerreiros, cavaleiros, como os templários, como os teutônicos. E Portugal teve uma ordem guerreira muito importante para a história de Portugal, que é a Ordem de Avis. Eles se criaram defendendo a cidade de Évora. Eu vou gravar um vídeo mais demorado para postar no YouTube, contando algumas peculiaridades, como que os portugueses conseguiram conquistar Évora dos muçulmanos de volta, né? Com o Geraldo Sem Pavor. Muito legal a história, eu vou fazer um vídeo mais demorado contando essa história. E a Ordem de Avis, esses cavaleiros de Avis, eles tinham a Cruz Verde de São Bento, tá? O verde que depois passou para a Casa dos Braganças, através de Nuno Alves Pereira, que é um grande santo da história da igreja também. Vou gravar um vídeo mais demorado falando sobre isso. Esse verde que está na nossa bandeira é por causa de monges, guerreiros e cavaleiros. Então lembre-se sempre, quando a gente olhar para o nosso verde, a nossa bandeira, não é por causa das matas ou simplesmente por causa da família de Bragança, mas é por causa de cavaleiros que deram a sua própria vida para proteger o território contra os muçulmanos e contra a invasão dos castelhanos. Um abraço a todos aí.